Vamos fazer uma meditação na palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. Gálatas, capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. Uma recomendação do apóstolo Paulo que ele recebeu do Senhor Jesus Cristo. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então hoje nós vamos falar sobre essa recomendação do apóstolo Paulo, que nós devemos fazer o bem, não devemos se cansar, não nos cansemos de fazer o bem. E ainda o apóstolo Paulo está esclarecendo aqui que quando nós fazemos o bem, no tempo certo, no tempo de Deus, nós então iremos ceifar aquilo que nós estamos plantando. E então o título que nós damos para esta mensagem é A quem devemos fazer o bem, já que é uma recomendação bíblica para fazermos o bem. Nós vamos então meditar a quem devemos fazer o bem. Meus irmãos, a Bíblia, ela é um livro muito rico. A Bíblia é a palavra de Deus. E esta palavra de Deus nos ensina, nos exorta, nos mostra a direção que nós devemos seguir. A palavra de Deus tem toda a orientação para o cristão, como ele deve evitar o pecado, como ele deve manter a sua vida cristã. Tudo que nós precisamos saber sobre a vida cristã, nós encontramos na Bíblia. Na Bíblia, nós encontramos ensinamentos acerca do amor de Deus. Encontramos também na Bíblia ensinamentos sobre não somente o amor a Deus, mas também amor ao próximo, sobre o cuidado que devemos ter com pessoas. A Bíblia também nos orienta. A Bíblia também nos ensina sobre relacionamento pessoal e muito mais. Então a Bíblia tem ensinamentos para nós. E aqui temos este ensinamento, que nós devemos então fazer o bem. Nós recebemos o Senhor Jesus Cristo, nós então fomos salvos pela graça e pela misericórdia do Senhor. Nós não somos salvos por causa das boas obras. As boas obras têm peso, têm valor, há uma recomendação bíblica para nós fazermos as boas obras, e fomos chamados para as boas obras, mas a nossa salvação, ela é fruto da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, uma obra da graça de Deus. E a Bíblia então nos diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, é exatamente isso que eu estou falando. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então aqui está esclarecido que é pela graça que nós somos salvos e por meio da fé.
da fé na obra redentora de Cristo. Então, se alguém quer receber a salvação, não precisa fazer boas obras. Elas são necessárias para ajudar o próximo, fazem parte da vida cristã, mas ela não leva ninguém a obter a salvação. Tem religiões que ensinam que através das boas obras você vai receber a purificação dos seus pecados. Este ensino não tem base bíblica. Então nós somos salvos pela graça, mediante a fé, mas somos salvos também para as boas obras. Então, fazer o bem é a nossa missão. Embora recebemos a salvação pela graça, fazer o bem é nossa missão. E fazer o bem é socorrer os homens na terra. E fazer o bem glorifica a Deus no céu. Porém, a Bíblia é muito clara que devemos fazer o bem, e fazer o bem muitas vezes pode nos levar à exaustão. Você faz o bem, você tem uma vida dedicada a fazer o bem, e com o passar do tempo isto pode causar uma exaustão, e a pessoa vai perdendo este ânimo, perdendo esta vontade de fazer boas obras. Eu sou salvo pela graça, já fiz bem para tantas as pessoas, já ajudei tantas pessoas, estou cansado de ajudar. Isto pode acontecer. A pessoa pode se cansar, a pessoa pode entrar numa exaustão quando ela está fazendo bem. Pessoas que se dedicam, por exemplo, a uma creche, a distribuição de cestas básicas, a socorrer pessoas nos hospitais, visitar pessoas nos presídios, e faz um trabalho contínuo, mas aquilo pode levar a uma exaustão e a pessoa pode então parar, ou até pensar em parar. Mas existe essa recomendação bíblica aqui, que nós lemos aqui em Gálatas. Paulo então diz aqui: não nos cansemos de fazer o bem. Então aqui está o primeiro ensino. Não devemos nos cansar. Não nos cansemos de fazer o bem. Fazer o bem pode levar à exaustão, mas temos esta recomendação bíblica. Olha, vamos se animar. Vamos continuar. Não nos cansemos de fazer o bem. Será que você que ouve esta mensagem pelas redes sociais aí, pelas mídias, pelo nosso programa, será que você já se cansou de fazer o bem? Está fazendo o bem e parece que não está vendo resultados e está pensando em desistir? A exaustão já tomou conta da sua vida? Então, hoje você recebe esta recomendação bíblica. Meu irmão, minha irmã, continuem fazendo o bem. Continuem fazendo o bem. Por quê? Há uma recomendação bíblica: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Mas a pessoa que eu estou ajudando não está sendo grata, não estou vendo o resultado. Não se canse. Continue fazendo o bem, porque no tempo determinado você vai recolher o fruto. Então, não podemos desfalecer na medida que as nossas mãos estão estendidas para a prática do bem. Então, entendemos pela Bíblia que a fé e as boas obras, elas caminham juntas. Nós somos salvos pela graça, mas somos salvos para as boas obras. E a fé, diz a Bíblia que a fé sem as obras para nada aproveita. Você muitas vezes diz: eu sou salvo, amém. Mas a Bíblia diz que a fé sem as boas obras para nada aproveita. Você já parou para pensar nisso? Você que não
faz boas obras, que não se preocupa com as pessoas que estão passando por necessidades, principalmente agora na época da pandemia. Nós aqui da igreja estamos recolhendo alimentos, distribuindo cestas básicas e pedimos a contribuição dos irmãos, e os irmãos têm contribuído, têm correspondido. Por quê? Porque nós entendemos que é o nosso dever. E entendemos que a fé, sem as obras, não tem nenhum proveito. E qual é a base bíblica para isso? Tiago, capítulo 2, versículo 14 em diante, diz assim: a fé... Marque bem essa frase: a fé sem obras para nada aproveita. Que adianta você estar aí dizendo que eu tenho fé, eu sou um homem de fé, sou uma mulher de fé, mas se você não tem obras, diz a Bíblia que a fé não tem valor. Quantas pessoas estão com a sua fé enfraquecida, debilitada, e não sabem por quê? Querem uma explicação. É porque não se dedicam às boas obras. Então diz assim o texto bíblico: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Você consegue identificar pessoas assim, ou você mesmo? A pessoa diz que tem fé. Não existe o chamado movimento da fé, que tem tantas heresias, esse chamado movimento da fé, que se apregou que são homens de fé, que oram, que curam, fazem milagres. Mas o que diz aqui? Dizer que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? E ainda continua aqui o apóstolo Tiago falando: e se o irmão ou a irmã estiverem nus, tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá dali? Isto não acontece hoje em dia no meio evangélico? Lógico que acontece, e acontece muito. Pessoas que não têm um mantimento cotidiano, pessoas que não têm o que se vestir, e muitas vezes estão frequentando as nossas igrejas, e nós temos ali o nosso mantimento, nossa casa está abastecida, geladeira, o armário, e estamos aí alheio à dor do irmão. Se o irmão está desempregado, se ele está precisando de um remédio, se ele está precisando de uma roupa, se os filhos estão precisando de um sapato. E para nós, entra na igreja, estamos dando glória a Deus, cantando os nossos hinos, que nos emocionando, achando que tudo aquilo é espiritual, e vem a palavra de Deus e fala: essa tua fé de nada tem proveito. Você está glorificando a Deus e teu irmão. Você diz para o irmão: realmente você está passando necessidade, mas não ajuda. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta a si mesmo. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé. Como é que você pode mostrar a fé? Quando você no culto fala alto, quando você no culto está pregando, gesticulando, fazendo aquela armação, mostrando, ostentando uma falsa espiritualidade. Até parece que é tão espiritual, né, irmão? Mas mostra-me a tua fé, que a roga, que é homem de fé, sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então está dizendo que as pessoas demonstram a fé, não é pela eloquência, não, ela mostra a fé pelo cuidado que tem com as pessoas, com a igreja,
Cuidado com aqueles que estão passando por necessidade. Então, a fé sem as obras é morta. Agora, a Bíblia diz que a fé sem as obras é morta e para nada aproveita, como já falamos. Agora, quando nós praticamos boas obras, o que acontece? Quando nós praticamos boas obras, nós estamos refletindo a imagem do nosso Deus. Por quê? Porque Deus é bom para com todos. Quando olhamos para o nosso planeta, para a Terra, toda a Terra está cheia de quê? Da sua bondade. Deus é bom. Deus é amor. E então, da mesma forma, devemos também, como seguidores desse Deus, também devemos fazer o bem a todos. Quando fazemos o bem, quando agimos com bondade, e então nós estamos o quê? Refletindo a imagem do nosso Deus. O que adianta você falar, eu tenho Deus, eu sou de Deus, mas Deus é amor. Deus é bondade. E você não reflete nas suas ações essa bondade de Deus? Então, quando nós praticamos boas obras, estamos refletindo a imagem do nosso Deus. Outro ponto a considerar: quando praticamos boas obras, demonstramos que fazemos parte do quê? Da família de Deus. Nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, somos uma família de Deus, somos irmãos. Como é que a gente se relaciona aqui na igreja? Como irmão. Irmão Gabriel, irmão Ricardo, irmão Tiago, irmão André. Irmão, é muito forte essa palavra, virou uma palavra rotineira na igreja. Ô irmão, tudo bem? A paz do Senhor, irmão. Então, se somos realmente irmãos em Cristo, se não é apenas uma palavra solta no ar, somos uma família. Agora você tem uma família. Você tem uma família e provavelmente talvez tenha irmãos e irmãs carnais. Você trata seu irmão, mais velho ou mais novo, sua irmã, se tem consideração. Agora, se o teu irmão estiver passando uma necessidade e for na sua casa pedir uma ajuda, ele é filho ou filha do teu pai, da tua mãe. É teu irmão, carnal, carne. Eu duvido que você tenha possibilidade de não vai ajudar, mas você vai fazer de tudo. Se você tiver 12 litros de leite e seu irmão, sua irmã precisar para alimentar o seu sobrinho, você vai doar. Por quê? É a sua família. Mas unidos em Cristo. Então, quando praticamos boas obras, nós estamos demonstramos que fazemos parte da família de Deus. Somos filhos de Deus. Somos família de Deus. Deus amou o mundo. Ele deu o seu Filho unigênito. E quem ama, dá. Quem ama, contribui. Quem ama, reparte. Quem ama, colabora com a assistência social da igreja. Então, demonstramos que fazemos parte da família de Deus quando cumprimentamos o irmão com a paz do Senhor. Quando oramos aquela oração de 2 minutos pelo irmão, o irmão vem dizer para você que está passando uma necessidade, está desempregado, vou orar pelo irmão. Você faz aquela oração ali decorada, sempre do mesmo jeito, e dá cumprimento ao irmão e vai para casa, abre a sua geladeira, cheio de comida, e o irmão passando necessidade. Então demonstramos que fazemos parte da família de Deus quando temos o coração aberto, não só o coração, e as mãos abertas para
fazer boas obras, para contribuir, para ajudar os necessitados. Quando praticamos boas obras, demonstramos obediência a Deus. Por quê? Porque lá em Mateus capítulo 5, versículo 16, Jesus disse que a nossa luz deve brilhar diante dos homens. Jesus falou que a nossa luz deve brilhar diante dos homens. Devemos o quê? Dar um bom testemunho. É uma ordem do Senhor Jesus. É o ensinamento dele. E como é que nós, então, refletimos a nossa luz diante dos homens? Só pelo nosso testemunho pessoal? É verdade. Mas quando você está ajudando uma pessoa, mesmo que não seja da igreja, um colega seu de trabalho, quando alguém passa uma lista lá para ajudar um colega de trabalho que está passando uma necessidade, e você, como crente, você foge, você não assina aquela lista lá para ajudar o seu amigo de trabalho, o seu vizinho, você não está dando bom testemunho. A sua luz não está brilhando como cristão. Olha lá o crente lá. O crente diz que tem Jesus no coração, mas não quer contribuir nem com R$5 para ajudar aqui o nosso amigo aqui, companheiro de trabalho. Agora, quando nós, então, ajudamos o próximo, nós estamos, então, demonstrando obediência a Deus, obediência ao ensinamento do Senhor Jesus Cristo, que disse que a nossa luz deve brilhar diante dos homens. Meu irmão, minha irmã, seja sincero, a sua luz está brilhando diante dos homens? Quando você chega lá, você está brilhando. Que maravilha ver uma pessoa brilhando no trabalho, brilhando na faculdade, brilhando no local onde mora. Olha que crente, que bênção, que testemunho. Também um outro ponto a considerar, que quando praticamos boas obras, demonstramos amor ao próximo. Não somente amor ao próximo, que não adianta falar eu amo, mas não ajuda. Mas também demonstramos gratidão a Deus. Não nos cansemos de fazer o bem. Quando fazemos o bem, estamos demonstrando o quê? Gratidão ao Senhor. E então o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. Somos abençoados. Chegamos no púlpito e falamos, somos abençoados. Deus tem abençoado a nossa igreja. Deus tem abençoado a minha vida. E o que você tem feito? Como é que você agradece a Deus? Apenas com palavras? Senhor, eu te agradeço porque sou abençoado. Eu te agradeço porque não me falta nada. Eu te agradeço porque tenho fartura, tenho um bom salário. Amém. Deve agradecer com as suas palavras. Mas devemos também agradecer. Uma forma de mostrar a gratidão é quando você socorre uma pessoa necessitada. E eu estou trazendo esta mensagem exatamente para mostrar para os irmãos que nós precisamos continuar socorrendo as pessoas que estão passando necessidade. Ainda mais agora, por causa dessa pandemia, quantas pessoas perderam emprego? São mais de 14 milhões de pessoas desempregadas no país, irmãos nossos desempregados. A quantidade de cestas básicas que nós estamos distribuindo na igreja aumentou. As pessoas nos procuram. E nós estamos, pela graça de Deus, suprindo. Mas precisamos mostrar a base bíblica. Por que estamos fazendo isso? Fazemos porque é uma recomendação bíblica. Senão há uma discordância entre aquilo que estamos falando, temos fé e não praticamos as boas obras. Mas o título desta mensagem, isso foi apenas uma introdução, que está estampado aí
no vídeo que o nosso irmão Gabriel colocou ali, é uma pergunta. A quem? Pastor, o senhor falou que devemos fazer o bem. Paulo está dizendo, fazemos o bem. Mas a quem, pastor? A quem nós devemos fazer o bem? Então nós vamos aqui mostrar pela Bíblia. Primeiro, em primeiro lugar, devemos fazer o bem prioritariamente à nossa própria família. Vou repetir. Em primeiro lugar, devemos fazer o bem prioritariamente à nossa família. Quando eu falo aqui a nossa família, não estou me referindo aqui à família apenas de Deus. Os irmãos, estou falando da nossa família. Inclui aqui esposa, inclui esposo, inclui filhos, netos e parentes. O que é que diz a Bíblia sobre esta recomendação? 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Meu irmão, você crê na Bíblia? Ou você apenas carrega a Bíblia para a igreja? Traz a Bíblia para a igreja? Infelizmente, hoje em dia, as pessoas não estão nem mais trazendo a Bíblia. Vem com o celular. Não tem problema. Você tem o celular, tem a Bíblia. Mas não é normal, você não tem o prazer de trazer a Bíblia para casa da igreja, traz o celular. Ali tem uma mensagem de WhatsApp, tem o Facebook, que você daqui a pouco já aproveita tendo o versículo, já tem uma mensagem para você ver. Não. Você tem que ter a Bíblia no celular para o seu local de trabalho, quando você não tem acesso à Bíblia. Mas a Bíblia não, você tem que ter uma Bíblia. Tem que ter o prazer de ter a sua Bíblia, de escrever, de anotar, entendeu? O celular é outra coisa. Uma situação que você está dentro de um ônibus, que não pode ler, está no VLT, aí você abre o celular. Agora não faz sentido você não ter o prazer de ter a sua Bíblia. Eu tenho Bíblias aqui estamos aqui no estudo da igreja e meus livros estão aqui. Temos mais de 500 livros aqui. Ali tem Bíblia minha ali, da minha infância. Tem uma Bíblia ali que está guardada, aquela segunda Bíblia que está ali. Se vão for ver a data lá, eu devia ter uns 9 anos de idade, 8 anos. Era a Bíblia que tinha na mesa da minha casa, que a gente lia quando era pequeno. Me acompanhou, hoje eu tenho 60 anos, está ali. Tem a outra de quando eu me converti, cheia de anotações. Tem a outra de quando eu entrei no Instituto Bíblico, toda marcada. E às vezes eu pego aquela Bíblia ali e ainda me lembro de algumas mensagens que eu preguei. Prazer de ter a minha Bíblia, guardar. Quando ela fica velha, que eu ponho outra, reponho. Hoje estou com uma outra Bíblia aqui. Tem que ter a sua Bíblia. E o que essa Bíblia que nós tanto falamos diz? Diz exatamente o que eu acabei de ler aqui. É a Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus parentes, não tem cuidado do seu irmão carnal, não tem cuidado do seu pai, abandona o pai, joga o pai no asilo. Quantos pais abandonaram? Quantos filhos que só visitam o pai a cada 6 meses, aquela visita de 1 minuto? Se não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. E é pior do que o infiel. Já pensou? Se eu falasse isso aqui e não tivesse prova bíblica, iam me chamar de maluco. Quer dizer que a Bíblia está dizendo que o irmão negou a fé. Como é que se nega a fé? Ah, se nega a fé quando nós falamos que Jesus não é Deus. Quando duvidamos da divindade de Jesus. É verdade. Negamos a fé quando negamos a doutrina da Trindade. É verdade. Negamos a fé quando nós negamos a volta do Senhor Jesus Cristo.
Negamos a fé quando divergimos de uma doutrina básica, é verdade. Mas ninguém costuma falar isso, né? Que negamos a fé quando não cuidamos das pessoas da nossa própria família. Então aqui vem a pergunta: a quem devemos fazer o bem? Ora, em primeiro lugar, devemos fazer o bem à nossa própria família. Devemos cuidar de nossa família, suprindo suas necessidades e assistindo-a em suas carências. Então a prática do bem precisa ser primeiro dentro da sua própria casa, dentro dos portões da sua casa, para depois transbordar para os de fora. Primeiro faz na sua casa. Não adianta você cuidar dos outros e não cuidar da sua própria casa. Se preocupa com os filhos, se preocupa com o bem-estar dos filhos, se preocupa em dar um bom estudo para os filhos, e o pai só quer saber de gastar, quer ter, sem condições, quer ter um carrinho financiado lá em 50 e poucas prestações, que tira todo o orçamento dele, mas ele quer ter aquele carro, aí joga o filho em qualquer colégio, o filho quer fazer um curso técnico, não pode, gasta com aquilo, gasta com aquilo, não se preocupa com o futuro dos filhos, dá um bom estudo, amanhã não tem uma boa profissão e vão sofrer, não está cuidando dos seus. Isto é errado. Olha, você que está fazendo isto, meu irmão, está negando a fé. Então, hoje o Senhor está nos alertando a cuidarmos da nossa própria família. Uma outra situação aqui: a quem devemos fazer o bem? Em segundo lugar, devemos fazer o bem aos domésticos da fé. Gálatas capítulo 6, versículo 10, aonde nós lemos aqui: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Tem uma condição aqui, né? Então, enquanto temos tempo, e nós temos tempo, você tem tempo, você está vivo, Jesus ainda não voltou, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Quem são os domésticos da fé? São os nossos irmãos em Cristo. E então, a igreja é uma família. E na família da fé, os irmãos devem socorrer uns aos outros. Então, não podemos deixar de cumprir essa determinação. Não podemos abandonar nossos irmãos. Não podemos deixar os irmãos passarem por necessidade. Somos membros do corpo de Cristo. Então, a quem devemos fazer o bem? Primeiramente, fazer o bem à nossa própria família. E devemos fazer o bem aos domésticos da fé, aqueles que compartilham da mesma fé. Veja que eu disse da mesma fé, não necessariamente da mesma igreja. Somos a igreja evangélica na paz, mas se um irmão da igreja batista, da igreja presbiteriana, da igreja Assembleia de Deus, da igreja Deus é Amor, estiver passando necessidade, ele é um doméstico também da fé. Temos a mesma fé. E Paulo fala então que devemos fazer isso principalmente. Olha, esse principalmente aqui é muito forte. Aos domésticos da fé. Vamos ajudar os domésticos da fé? Vamos ajudar os nossos irmãos? Estamos arrecadando cestas básicas aqui para a igreja. Você pode, aqui na rua Silva Jarim 503, estamos aqui de segunda a sábado. Você pode tocar aqui ou pode ligar para a igreja e nós vamos buscar na sua casa a sua cesta básica para ajudar aqui aos domésticos da fé.
E esse trabalho tem uma equipe de irmãs aqui que fazem com muita seriedade. Quando você entrega a sua cesta básica aqui, você pode ter certeza que ela vai para a mão de uma pessoa necessitada. Temos critérios rigorosos aqui. Então, recomendo aos irmãos a cuidarmos dos domésticos da fé. E lá em Romanos capítulo 12, versículo 13, também enfatiza isso que nós estamos falando aqui. O que é que diz Romanos 12? A partir do versículo 9 fala sobre o amor e o fervor, a humildade e a beneficência. No versículo 13, no versículo 12, fala assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Só isso aí? Não. Versículo 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Estamos fazendo isso? É recomendação bíblica. Diz que negamos a fé. Quantas pessoas estão negando a fé? É muito forte negar a fé. Quando não comunicamos com os santos das suas necessidades. Quando a dor alheia não me toca. A dor do irmão não me atinge. Quantas pessoas aflitas, quantas pessoas doentes, que podemos dar uma palavra de consolo, de conforto, quantas mães chorando de ver um filho doente, não tem condições de comprar um remédio, não tem condições de ter um plano de saúde, aguardando numa fila aí do SUS aí, e muitas vezes nós podemos ajudar e não podemos. Um outro ponto aqui devemos fazer o bem. Em terceiro lugar, devemos fazer o bem a todos, indistintamente, aos da família, em primeiro lugar, em segundo lugar, aos domésticos da fé. Ah, parou por aí? Não. O que é que Paulo diz aqui no texto que nós estamos analisando aqui, no versículo 10? Então, enquanto há tempo, façamos o bem a quem? A todos, principalmente aos domésticos da fé. Mas quando ele fala aqui a todos, nós devemos fazer o bem, então, indistintamente a todas as pessoas. Ah, mas ele é espírita, ele é católico, ele é umbandista, mas se está precisando, a Bíblia diz que devemos fazer o bem a todos, principalmente os domésticos da fé. Mas só os irmãos da fé, não. Devemos fazer o bem a todos indistintamente. Então, nesta seara, nesta declaração de fé que devemos fazer o bem, não tem muros. Devemos fazer o bem a todos, sem exceção, sem acepção. O amor, meus irmãos, o amor ao próximo, desconhece barreiras de gênero, desconhece barreiras de raça, de cultura e de religião. Vou repetir, nessa prática de fazer o bem, não tem barreira quanto ao gênero, se é homem, se é mulher. Não tem barreira de raça, não tem barreira cultural, não tem barreira religiosa. A prática do bem é um testemunho eloquente do Evangelho. É um testemunho eloquente do Evangelho numa sociedade que está predominada pelo egoísmo.
Ah, mas eloquência é o pregador que eu escuto lá na live. Eloquente é o pastor fulano, eu gosto da eloquência. E vou dizer aqui, cuidado com eloquência, viu? Eloquência engana, hein? Eloquência engana, as pessoas vibram, choram da eloquência, e você fica assim parado vendo, meu Deus, tem conteúdo nenhum. Mensagem não é substanciosa, mensagem não tem base bíblica, mas a eloquência, frases de efeito, pessoas que imitam outros pregadores. Na pregação você vê cada aberração, meu. É difícil você hoje encontrar uma mensagem bíblica. Você sai da sua casa para ir no culto, meu irmão, é difícil, viu? Você volta para casa, às vezes, aborrecido, de ver aquele artista de palco. Púlpito virou palco. Púlpito virou palco, meus irmãos. Púlpito virou palco. Apresentação de pastores. Que coisa terrível. Que coisa terrível. O púlpito tem que ter a palavra. As pessoas sentadas ouvindo a palavra. No dia de Pentecostes estavam todos lá sentados, orando. E então, diz a Bíblia que quem se colocou de pé? Pedro se colocou de pé, para que pudesse as pessoas ter uma maior visibilidade. Quando Esdras também pregou, ele usou um púlpito, para que o púlpito é para isso. É apenas um lugarzinho mais alto, não é altar, não é palco, é um lugar um pouco mais alto, para que haja uma maior visibilidade. Mas as pessoas pensam que púlpito é para ostentar autoridade. Coitado do pregador que pensa que a autoridade está no púlpito. Coitado do pregador que pensa que engana as pessoas pelo jogo de palavras. Faz papel de bobo, e todo mundo está percebendo. Só os incautos, os que não têm base bíblica, que caem nessa onda. Mas o que diz aqui, que a eloquência, a nossa eloquência, não está na palavra. É verdade que tem pessoas que têm base bíblica e têm uma boa eloquência, melhor ainda, sabe expor com clareza a palavra, mas tem conteúdo. Mas diz aqui que o nosso testemunho eloquente, a nossa eloquência não está nos discursos dos púlpitos, nos ornamentos do púlpito, não. O nosso testemunho eloquente está quando fazemos o bem indistintamente a todos. Diante de uma sociedade onde predomina o egoísmo, quando você, meu irmão, vai lá e ajuda uma pessoa necessitada, você está sendo eloquente. Então, a prática do bem confirma o nosso testemunho. A prática do bem a todos indistintamente, ela impacta as pessoas à nossa volta e glorifica a Deus. Ajuda um vizinho seu. Ajuda. Para você ver. Ontem na nossa igreja lá no culto, nós ajudamos uma pessoa que me procurou antes de começar o culto, na porta da igreja. Ele não é crente. Veio me procurar, me pediu uma ajuda. E nós socorremos aquela pessoa. Cheguei em casa e passei meu telefone para ele, um contato comigo. Era quase meia-noite. Recebo um WhatsApp daquela pessoa, já me chamando de pastor. Pastor, agradeço a ajuda que o senhor me deu. Agradeço. Olha só, nem entrou para assistir o culto, mas abriu-se uma oportunidade para a pessoa. Fui na igreja com uma necessidade. Estava lá com uma senhora, me parecia a sua mãe, expôs a sua necessidade, ajudamos. Falei, vai se esquecer. Vai nada. Uma porta aberta. Preguei ontem no culto. Qual foi a minha maior eloquência? Foi quando eu socorri aquela pessoa que veio na porta da igreja. E então, é tempo de abrir o coração, é tempo de abrir os lábios para socorrer boas palavras.
Porque tem pessoas, meus irmãos, que ferem as pessoas. Que coisa triste é você ser ferido dentro da igreja. Você vem para o culto, você vem para cultuar a Deus, está sentindo a alegria da casa do Senhor, vem um instrumento do diabo e traz uma palavra para te entristecer, para te aborrecer. São lábios diabólicos, para ferir os irmãos. Mas que Deus possa usar os nossos lábios para ajudar, para socorrer, para edificar. Então é tempo de abrir o coração, os lábios, as mãos, o bolso, para abençoar. Seja um agente da prática das boas obras. Seja um agente da prática do bem. E em último lugar, em quarto lugar, respondendo à pergunta aqui do nosso título dessa mensagem, a quem devemos fazer o bem? Quarto lugar, devemos fazer o bem até aos nossos inimigos. Ah, não, pastor. Agora o senhor pegou pesado. O senhor disse que devemos fazer o bem prioritariamente à nossa própria família. O Senhor disse que devemos fazer o bem aos domésticos da fé, até aí eu concordo. O Senhor disse que devemos fazer o bem a todos, indistintamente, mesmo sendo de outra religião, que não tem raça, não tem gênero, não tem barreira. Tudo bem, mas agora, dizer que eu devo fazer o bem aos inimigos, como é que eu vou ajudar o meu inimigo? O inimigo, aquele que combate contra a minha pessoa, devo ajudar essa pessoa se ela estiver passando por necessidade? Vamos ver o que a Bíblia diz. Consultar a Bíblia. Fazemos aqui, como é que nós respondemos nossas perguntas aqui? Está marcado aqui, ó, no nosso programa aqui. O programa está aberto a perguntas e respostas e nós responderemos sempre. Está aqui, ó, sempre consultando a Bíblia. Então, respondemos consultando a Bíblia. Então, vamos lá. Romanos capítulo 12, versículo 20. Portanto, se o teu inimigo, não é irmão, se portanto o teu inimigo tiver fome, é para você falar, bem feito, né? Está pagando pelo que ele me fez. Não. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Olha a recomendação bíblica. É Bíblia. Por quê? Responde. Fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Olha o que a Bíblia diz. Vence o mal com o bem. Não te deixes vencer do mal. Muitas vezes alguém faz alguma coisa errada, isso acaba com a tua vida, você tem depressão. Olha, o diabo faz a festa, foi ferido, foi magoado, teu inimigo. Pessoas que vivem a vida toda com raiva, com ódio, contam as histórias, e tem até razão, a história é verdadeira, foi atingido, mas deseja o mal, eu quero o mal daquela pessoa, me fez mal, ele vai pagar. Aquele irmão vai pagar, Deus vai pesar a mão dele. Tem pessoas que até oram para Deus pesar a mão sobre o outro. Sabia disso? Essa oração é errada, viu? A Bíblia diz que devemos fazer o bem até aos nossos inimigos. Então, o amor excede. Pagar o bem com o mal. Pagar o bem com o mal. É demoníaco.
Agora, pagar o mal com o mal é Deus humano. Pagar o mal com o bem é divino. Então, façamos o bem à sua família, façamos o bem aos irmãos da fé, façamos o bem a todos os homens e façamos o bem até mesmo aos nossos inimigos. Então, que Deus nos abençoe. Fica essa palavra aqui. Estamos nos aproximando da época de Natal, onde as pessoas procuram ser mais benevolentes com as pessoas, embora todas as épocas devem ser, mas se Deus tem te abençoado, abençoe alguém, contribua, mas contribua com uma igreja séria, porque, veja bem, a Bíblia fala sobre dízimos e ofertas, é bíblico, são voluntárias, mas mesmo sendo bíblico, dízimos e ofertas, você deve saber aonde você está entregando o seu dízimo e a sua oferta. Não caia nessa não, eu entrego lá e problema deles. Não, você tem responsabilidade aonde você entrega o seu dízimo e a sua oferta. Se você está entregando para um pastor malandro, você está também ajudando a malandragem. Você trabalha o mês todo, um sacrifício, chega lá, tira o seu dízimo e dá para qualquer lugar aí, e a pessoa vai pegar o teu dinheiro e vai gastar com coisas que seu próprio bem, manter um apartamento luxuoso, um relógio de 100 mil reais, como alguns ostentam aí. Você fez sua parte, é verdade, Deus vai te honrar, mas cuidado, entregue no lugar onde realmente é levado a sério as coisas de Deus. E tem muitas igrejas sérias, e está na hora de nós combatermos essas igrejas que estão aí extorquindo o povo, enganando o povo, mentindo o povo. Você liga a televisão, você pega numa estação de rádio lá, só tem malandro, fazendo campanha de prosperidade, tudo malandragem, desfilando com carrão, e você pegando o teu dinheiro suado, entregando lá. Então toma cuidado, sirva a Deus numa igreja séria, que tenha um compromisso com a palavra de Deus, transparência, uma igreja que modesta, uma igreja que ajuda as pessoas, equilibrada, que você sabe que quando você entrega o seu dízimo ali, realmente ele vai para a obra de Deus. E aí Deus vai abençoar. E se você desejar voluntariamente, repito, porque tem pessoas que pegam as nossas palavras, editam aquilo que nós estamos pregando aqui, e eles tiram o voluntariamente e colocam só aquilo que nós falamos. Já fizeram comigo, já fizeram com alguns irmãos. É servo de Satanás, né, que faz isso. Mentiroso. Já se diz evangélico, mas é filho do demônio. Está envolvido com o demônio, quem faz isso. Que deturpa a palavra de Deus, tira, edita para deturpar. Mas nós sim acreditamos que devemos fazer o bem, que Deus abençoa aquele que faz o bem com sinceridade. E que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui ensinando a Tua palavra, que o Senhor possa agora estar falando aos corações, que possamos, Senhor, dentro das nossas possibilidades, estar socorrendo os necessitados, Senhor, que possamos sentir a dor alheia, que possamos, Senhor, nos envolvermos nesta obra de caridade, de socorro aos necessitados. Nós oramos também agora pelas pessoas que estão passando por necessidades, por aquele que mora na rua, que não tem uma moradia, que perdeu a sua moradia, que não consegue pagar o seu aluguel. Oramos pelas famílias que agora de manhã não tem como alimentar os seus filhos. Abençoa aqueles que contribuem, abre os corações para as contribuições, que possamos contribuir para a Tua obra
e que possamos administrar os recursos da tua casa com graça, com sabedoria e com muita responsabilidade, Senhor. Abençoa a todos os ouvintes. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.